A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica lá em Mateus, lá no Evangelho de Mateus, versículo 14, narra um fato em que Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. E quando Jesus se aproxima do barco, os discípulos eles ficam apavorados, achando que é um fantasma. E Jesus chega para eles e diz: não se atemorize, sou eu. Pedro, impetuoso como ele é, fala: se és tu, deixe-me ir até vós. E aí Pedro começa a caminhar sobre as águas. Diz o texto que chega um momento que Pedro se apavora com os ventos, com o mexer das águas, e ele começa a afundar. E ele grita: Senhor, salva-me! E Jesus prontamente pega-o pelos braços, levanta-o e vai em direção ao barco e coloca ele sobre o barco. E diz: ó homem de pequena fé, glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o texto de Mateus capítulo 14, essa narrativa, ela nos tem muitos ensinos para nossas vidas. Pedro, quando ele identifica que é Jesus, ele faz praticamente uma exigência de prova se realmente é o Senhor. Então deixe-me ir até vós, ó. E aí Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas Pedro, ao invés de focar em Jesus, ele foi olhar para os vendavais, ele deixou as adversidades, ele deixou o mexer do mar, a turbulência do mar, tirar o foco dele. E muitas das vezes acontece isso, meu irmão, minha irmã, na minha vida e na sua vida. Quando nós deixamos de focar Cristo em nossa vida, quando nós começamos a olhar para as adversidades, para os problemas, para as lutas do dia a dia e esquecemos do Deus que nós servimos, nós perecemos, nós desanimamos, né? Muitas das vezes nós nos comportamos como Pedro. Nós oramos a Deus e falamos: Senhor, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, certamente eu terei certeza que é o Senhor falando, que é o Senhor confirmando. Mas aí Deus confirma algo na sua vida e você titubia, e você começa a duvidar, porque você começa a olhar para as adversidades, você começa a olhar para a dificuldade do desafio que Jesus está fazendo para você. Isso acontece muito, porque o próprio Jesus falou que há caminhos, ou melhor, Jesus fala de duas portas, uma porta larga e uma porta estreita. E normalmente os desafios de Cristo para as nossas vidas, ela está diante de uma porta estreita. Porque nada, meu irmão, minha irmã, que parte de Deus para o homem é fácil, é com facilidade. Jesus, Deus, não chamou homens para projetos fáceis. Não, muito pelo contrário. Deus chega para Abraão e diz: ó, Abraão, larga a sua parentela. Olha que desafio. Largar a sua parentela. Deixa tudo para trás. E vai que eu te mostrarei ainda uma terra. Olha só. Olha só que desafio. Imagine se Abraão fosse olhar para as dificuldades. Eu vou ficar longe da minha família. Eu não vou ter onde me acudir. Eu vou encontrar vários obstáculos na caminhada, perigo de morte, perigo de fome.
Teve um momento na vida de Abraão em que ele titubeou, ele se comportou como Pedro, trouxe sofrimento para ele e para toda a nação. Foi quando Deus fez uma promessa para ele. Deus fez a promessa para Abraão de que daria um filho, mesmo ele, Sara, estando numa idade avançada. Não é verdade? E Abraão o que fez? Ao invés de focar no projeto de Deus e confiar, ele olhou para a adversidade. Sara é idosa, minha esposa é idosa, a promessa não deve ser essa não. E a esposa também duvida e oferece para ele uma porta larga. E Abraão entra nessa porta larga, literalmente. Ele entra nessa porta larga, ele procura um caminho mais fácil. E sabe o que acontece? Nasce Ismael. Nasce Ismael, e nós sabemos a confusão que aconteceu. Logo em seguida, Deus cumpre a promessa e nasce Isaac, que é o filho da promessa. Por isso, meu irmão, minha irmã, se Deus tem um projeto na sua vida, se Deus está te dando uma direção, João, Maria, Márcio, Alexandre, Antônio, Jefferson, vá pela direita, siga o caminho da direita, não procure outro caminho, sabendo que os caminhos de Deus são caminhos difíceis, meu irmão, porque os caminhos de Deus, ele exige muito de nós, exige renúncia, exige confiança, fidelidade. Não é fácil. Os apóstolos pagaram preços altíssimos. O próprio apóstolo Paulo, ao ponto de dizer que a minha leve e momentânea tribulação produz em mim um peso de poder e glória acima de qualquer comparação. Ao ponto de Jó dizer assim: ó Senhor, nu sair do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu perdi meus filhos, eu perdi tudo, mas glorificado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter essa confiança que na adversidade o Senhor estará conosco. Na adversidade o Senhor pegará em nossas mãos. O Senhor irá ao nosso socorro. Agora precisamos focar em Cristo. Pedro perdeu o foco e começou a afundar. Cuidado para você não perder o foco e começar a afundar, começar a afundar, começar a afundar. Siga em linha reta, confiando no Senhor e crendo que se Ele te deu uma direção, independente das adversidades que vão acontecer, das lutas, você será mais que vencedor. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando esse entendimento de que precisamos focar unicamente em Cristo. Fazendo isso, seremos mais que vencedores, em nome de Jesus. Fiquem na paz.